E aí pessoal, beleza? Professor Giovanni aqui e dando sequência à reprodução. Hoje o assunto reprodução sexuada. Galera, vamos definir, vamos organizar aí essa informação na sua mente. Pega um papel, pega uma caneta para você anotar o que eu vou falar agora, né? Caso você já não esteja preparado, para esse vídeo, pega lá um papel para você poder anotar o que eu vou te falar agora, beleza? Uma reprodução sexuada, que normalmente as pessoas pensam, a reprodução sexuada é aquela que tem sexo. Não é essa a ideia, tá? Esse pensamento está errado, apaga esse pensamento da sua mente. Reprodução sexuada é uma reprodução em que ela tem a participação de gametas, certo? Então uma reprodução sexuada é uma reprodução que tem a participação de gametas, certo? Ou, no mínimo, a troca ou transferência de material genético. Pode repetir? Posso, vamos lá então. Uma reprodução sexuada é uma reprodução que tem o quê? Troca de gametas. Ou, no mínimo, troca de material genético ou transferência de material genético. Essa é a definição de reprodução sexuada. E aí você pode perguntar, Giovanni, tem vantagem e desvantagens de reprodução sexuada? Tem sim, né? Nós vimos vantagens e desvantagens em relação à reprodução assexuada e agora vamos dar uma olhada então em relação à reprodução sexuada. Qual seria a vantagem de uma reprodução que envolve aí, né, a troca de gametas ou a transferência ou troca de material genético? A grande vantagem, gente, é que ela tem variabilidade genética, né? Então, possuir variabilidade genética possui variabilidade. Aí você pode perguntar, mas professor, por que eu considero que ter variabilidade genética é uma vantagem? Porque o ambiente normalmente ele muda, o ambiente não é estável, as condições ambientais normalmente elas mudam. E se as condições ambientais mudam, se uma espécie ela for formada por indivíduos que são todos iguais e um indivíduo morre, isso pode ser o quê? O extermínio da população, o extermínio da espécie. Então, ter variabilidade na espécie é interessante, do ponto de vista de sobrevivência é interessante. Então, possuir variabilidade genética é uma vantagem, certo? Mas tem desvantagem? Tem, porque para reproduzir de forma sexuada, precisa ter o quê? Um parceiro sexual. Então, buscar um parceiro sexual, isso requer o quê? Requer investimento, isso requer gasto de energia. Então, gasta-se muita energia para encontrar um parceiro sexual. Então, qual a desvantagem? Alto gasto energético. Seguia a desvantagem aí em relação à reprodução sexuada. Gasta muito mais energia em relação à reprodução assexuada. E aqui precisa, né, gente, de um parceiro sexual. Então, ter que encontrar um parceiro sexual para poder reproduzir, isso requer um alto gasto energético. Bora lá, então, dar uma olhada aí no que eu preciso saber em relação a esse assunto. Na reprodução sexuada, nós teremos aqui, então, a participação de gametas. E para produzir gametas, eu preciso ter gônadas. Qual seria a gônada masculina? A gônada masculina são os testículos. São lá nos testículos que produzem espermatozoides. Então, a gônada masculina produz espermatozoide, que é o gameta masculino. Enquanto a gônada feminina, o que seria a gônada feminina? Seriam os ovários. Da mesma forma que o homem tem, né? Que os meninos têm 2 testículos, as meninas têm 2 ovários. E o ovário é a gônada feminina. É no ovário que produz o óvulo, que é o gameta feminino, certo? Então, para produzir gameta, precisa ter o quê? Gônadas, né? Gônada masculina, gônada feminina. Em relação aos gametas, o espermatozoide ele tem mais ou menos esse jeitão aqui. Ele tem aqui uma região chamada de cabeça, que é onde fica, né, o núcleo com os cromossomos. Na espécie humana, esse núcleo tem 23 cromossomos. Aí vem uma peça intermediária aqui, que ficam as mitocôndrias. Mitocôndria, gente, é uma organela que é responsável pela produção de energia. Então é importante que nessa região intermediária aqui, nessa peça intermediária, tenha muita mitocôndria para garantir energia para que esse espermatozoide possa se locomover. E aí tem o flagelo que ele vai utilizar na movimentação. Então o gameta masculino ele tem movimento, né, por conta desse flagelo. E aqui nós temos o gameta feminino. O gameta feminino nós chamamos então genericamente de óvulo. O gameta feminino ele não tem flagelo, certo?
E quando ele é penetrado pelo espermatozoide, ele forma uma barreira de fecundação que ele não deixa que outro espermatozoide fecunde. Então, normalmente, quantos espermatozoides fecundam? Normalmente só um, certo? E, eventualmente, até pode acontecer algum erro, mas isso não vai vingar. Esse embrião não vai desenvolver, certo? Então, para que ele vingue, para que dê certo a fecundação, cada vez, né, tem que ser um único espermatozoide, beleza? Então, esses são os gametas, espermatozoide, né, no macho e o óvulo aí nas fêmeas. Aqui você está vendo uma imagem de microscopia no momento em que está acontecendo o que, gente? Após a fecundação, você vê aqui dois núcleos, ó. Dois núcleos. Um núcleo é o do espermatozoide, o outro núcleo é o núcleo do óvulo. E nesse momento está acontecendo o quê? A união de gametas forma zigoto. Está formando ali um zigotinho. Em algum momento da sua vida você foi formado por uma única célula, em que aconteceu lá, né, a fusão do espermatozoide com o óvulo, a fusão desses gametas, vai acontecer a fusão dos núcleos e isso vai originar ali um zigotinho, vai originar um zigoto, uma célula-ovo que vai entrar no processo de desenvolvimento embrionário. Então olha que interessante, em alguma vez da sua vida você já foi formado por uma única célula. E aí nós temos aqui então na sequência o quê? A gente vai classificar uma reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser agâmica. O que é uma reprodução agâmica? Lembra que eu falei para vocês que reprodução sexuada é aquela que tem a participação de gametas? Essa é a gâmica. A gâmica é a que tem participação de gametas. E a agâmica, esse A na frente, gente, significa não. Uma reprodução sexuada que não tem participação de gametas, que reprodução seria essa, Giovanni? Uma reprodução assexuada que não tem participação de gametas, ela tem o quê? Troca de material genético. Isso acontece, por exemplo, em protozoário. O protozoário pode trocar material genético. Isso gera variabilidade genética. Não tem troca de gameta. Protozoário não forma gameta, galera. Bactéria não forma gameta, mas bactéria pode também fazer o quê? Transferir material genético, trocar material genético, certo? Então, seria um tipo de reprodução sexuada especial que a gente classifica como agâmica. Algumas palavras aí, né, importantes para o seu vocabulário. Quando eu falar para vocês assim, olha, essa espécie é hermafrodita ou monóica. O que significa dizer que uma espécie é hermafrodita, gente? Olha o vocabulário aqui, ó. Oikos significa casa. Oikos significa casa, então me ajuda a traduzir. Quando eu falo para vocês, olha, esse animal é monóico. Por exemplo, uma minhoca, a minhoca é monóica, a minhoca é hermafrodita. O que significa dizer para vocês que a minhoca é hermafrodita? Significa dizer que ela tem os dois sexos. Ah, então monóico, vamos traduzir, ó. Mono é um, oikos é casa. Então é uma casa com os dois sexos. Uma casa com os dois sexos. Isso eu quero dizer que o animal é hermafrodita. E o que seria dioicos? Dioicos é quando tem sexos separados. Fazendo a tradução, ó, dia 2, oikos é casa. Duas casas, cada casa com o seu sexo. Duas casas, dois sexos separados, certo? Então tem o macho, tem a fêmea. Quando eu falo para vocês, olha, esse animal é dioico, que tem sexo separado. É o nosso caso. Nossa espécie, os sexos são separados. Então nós somos dioicos. Beleza? Mas existem algumas espécies, como os anelídeos, aí as minhocas, a própria planária é hermafrodita, né? Tem os dois sexos. Beleza? Uma outra definição que eu vou precisar que você, né, entenda bem para poder dar andamento aí às aulas futuras é a fecundação externa e a fecundação interna. O que é uma fecundação externa, gente? A fecundação externa é quando a fecundação ocorre fora do corpo do organismo. Isso ocorre, por exemplo, em sapos. Quando você vê sapo reproduzindo, o macho ele abraça a fêmea num abraço nupcial chamado amplexo. E o macho ele fica ali mais ou menos umas 14 horas abraçadinho na fêmea. Só que ele libera os gametas na água. Ele vai liberar os gametas na água, a fêmea vai liberar os óvulos na água. E a fecundação acontece fora do corpo, ok? Isso é característico, por exemplo, de organismos, de animais aí que vivem no ambiente aquático. Porque no ambiente terrestre precisa ter o quê, gente? Uma fecundação interna. Quando você vai para o ambiente terrestre, é o caso da nossa espécie, o caso aí de insetos, é o caso, né, de muitos animais, você vê ali o quê? A fecundação interna. A fecundação interna, inclusive, foi um dos fatores que permitiu a conquista do ambiente terrestre, né? Essa exploração do ambiente terrestre. Então, fecundação interna, quando ocorre dentro do organismo,
tem um menor custo energético na produção de gametas, que não precisa produzir tanto gameta quanto uma fecundação externa, que ocorre fora do corpo, então tem que produzir muitos gametas. Legal? Então, fecundação externa quando ocorre fora do organismo, interna quando ocorre dentro do organismo. Uma outra definição é a questão do desenvolvimento, né? Eu vou falar para vocês, olha, essa espécie tem desenvolvimento indireto. O que é um desenvolvimento indireto? Significa que tem fase larval, tem fase de larva. Então você vai ver, por exemplo, nas borboletas, tem larva, daí tem o casulo, né? Até chegar no estágio adulto. Nosso caso, nós não temos fase de larva. Nosso desenvolvimento é um desenvolvimento direto. Você tem o jovem e você tem o adulto. Não tem fase de larva, a gente diz então que o desenvolvimento é direto. Legal? E para fechar, galera, mais um exemplo aí, em relação à espécie humana, pode eventualmente originar o quê? Gêmeos. E os gêmeos podem ser monozigóticos, que são gêmeos que são clones, né? Gêmeos idênticos, e os gêmeos podem ser dizigóticos, que a gente também chama de gêmeos fraternos. Vamos entender como que surge um gêmeo monozigótico, como que surgem gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, eles são clones, certo? Eles são clones, é um exemplo de clonagem na espécie humana. Então deixa eu fazer um esqueminha aqui rapidinho para vocês. Deixa eu virar essa folha, pera lá. Gêmeos idênticos é quando você tem lá o óvulo, então olha só, tem aqui um óvulo, e você tem aqui um espermatozoide, aqui um espermatozoide, vou abreviar como SPTZ. E esse espermatozoide fecunda esse óvulo. Após a fecundação, vai formar o que, gente? Após a fecundação, forma aqui um zigoto, tá? Um zigoto. E esse zigoto, o que pode acontecer? Esse zigoto ele vai começar a sofrer um processo de divisão. Ele se divide em 2, que vai se dividir em 4, que vai se dividir em 8, e eventualmente pode acontecer dessa massa celular se dividir em 2 massas celulares. E aí, cada massa celular acaba sendo o quê? Um clone. Então, gêmeos idênticos, se você de repente tem gêmeo idêntico a você, significa que é um exemplo de clonagem natural, né? O seu irmão, se você tem gêmeo idêntico, ele obrigatoriamente tem que ser do mesmo sexo, porque são gêmeos idênticos. O teste de DNA, inclusive, é idêntico, né? Agora, se são gêmeos fraternos, como que surge gêmeos fraternos? Aí, gêmeos fraternos pode acontecer da mulher liberar 2 óvulos. Não é comum, né? Mas, eventualmente, uma mulher pode liberar 2 óvulos. Se a mulher libera 2 óvulos, ela vai ter o quê? 2 fecundações acontecendo. Possibilidade de 2 fecundações acontecerem. E aí, pode ser que 2 espermatozoides diferentes, cada espermatozoide fecunda um óvulo diferente. Temos aqui o quê? 2 crianças sendo geradas simultaneamente. Só que gêmeos fraternos, o sexo pode ser diferente. Um pode ser menino, outro pode ser menina. E talvez se pergunte, por que, Giovanni? Porque os espermatozoides e os óvulos são diferentes. Então existe a possibilidade de você ter um espermatozoide aqui com um cromossomo X, certo? Mas existe a possibilidade de você ter um espermatozoide aqui com o cromossomo o quê? Y. E o óvulo sempre tem cromossomo X, gente. Se o espermatozoide X fecunda o óvulo X, vai formar uma fêmea. Fêmeas são XX. Mas se o espermatozoide Y fecunda o óvulo X, vai formar um macho, né? O macho é XY. Então, nesse caso, pode ter um menino e uma menina, né? Na verdade, são 2 irmãos sendo gerados simultaneamente, mas a genética deles não é igual. Eu chamo esse gêmeo de gêmeo fraterno ou dizigótico. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui para dar uma fixada nesse conteúdo? Pode-se afirmar corretamente que no universo das células, né, todas as células, sem exceção, desenvolvem membrana plasmática e parede celular? Veja, galera, todas as células têm membrana plasmática, mas nem todas as células têm o quê? Parede celular. As nossas células, por exemplo, células dos animais, não têm parede celular, então é falso esse item. Letra B. A reprodução sexuada, ela é fundamental para a variabilidade genética? Sim, ela traz variabilidade genética para a espécie, então ela é fundamental para a variabilidade. Item B está correto. Mais um para fechar? A capacidade de reprodução representa uma das mais marcantes características gerais dos seres vivos. Distinguem-se 2 tipos básicos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. A mitose
é um tipo de divisão celular que dá origem aos gametas da maioria dos animais que tem reprodução sexuada. Gente, vamos pensar, como que nós formamos os nossos gametas? Não é por mitose. A mitose é um tipo de reprodução que ela forma células filhas geneticamente idênticas. E a meiose, essa sim forma gametas. Então aqui está errado. A reprodução que forma gametas, por exemplo, na espécie humana, não é mitose, é a meiose. Então por isso esse item está incorreto. Letra B. A fecundação, que na espécie humana ocorre no útero, temos um erro aqui, né? A fecundação não acontece no útero, gente. A fecundação acontece nas tubas uterinas, fora do útero. Então já está falso, letra B. A combinação de material paterno com o materno, do pai e da mãe, que ocorre na reprodução sexuada, leva a uma menor variabilidade genética? Não, a combinação leva a uma maior variabilidade genética. Então temos um erro aqui também. E letra D. A reprodução assexuada, também chamada de agâmica, permite uma produção relativamente rápida de novos indivíduos, com formação de população geneticamente homogênea, geneticamente igual. Sim, a alternativa D está perfeita, está aí de acordo com o que nós vimos aqui, né? Uma reprodução assexuada, ela forma uma população geneticamente parecida, geneticamente igual, porque forma clones. Beleza, gente? Fechamos assim mais uma videoaula. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!